Prefeitura de Goiânia volta atrás na cobrança da coleta de lixo em prédios residenciais, mas isso não significa o fim da polêmica, como mostra a reportagem de Vivian Maia. A Prefeitura de Goiânia não vai mais cobrar a coleta de lixo de edifícios residenciais. A decisão foi divulgada no fim da tarde de ontem, após reportagens da imprensa e a repercussão negativa da medida. Síndicos se posicionaram contra o pagamento. O principal problema, segundo eles, seria a cobrança existir para uns e para outros não. Por que das residências eles não cobram? E de nós, que é muito mais fácil para a Comurg vir aqui fazer a coleta de 100 residências, porque 100 apartamentos são 100 residências, fica muito mais fácil do que porque eles não cobram do meu vizinho aqui de frente, porque mora numa casa. Agora, Luísa está se sentindo aliviada, já que a contratação de uma empresa privada para coletar o lixo do prédio onde ela mora, no Jardim Goiás, significaria um aumento de R$ 15 na taxa de condomínio. A Prefeitura de Goiânia consultou a Agência de Regulação da capital antes da decisão. O decreto de setembro extrapolou uma lei municipal de 2014, que instituiu a cobrança de grandes geradores de lixo, mas sem incluir nessa lista os prédios residenciais. Mas isso não significa o fim da polêmica. Este advogado explica que a legislação permite a cobrança de serviço público individualizado, como já acontece com a taxa de esgoto e a passagem de ônibus, por exemplo, mesmo que a população pague o IPTU. Objetivamente falando, o município ele pode cobrar por esse serviço, diferentemente do serviço de varrição de rua, de limpeza urbana. E por que o município pode cobrar? Porque esse serviço ele é específico e divisível. É possível você definir quem está utilizando esse serviço. Então, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que, ao contrário do serviço de varrição de rua, o serviço de coleta, transporte e destinação final pode ser objeto de cobrança, sim. É uma polêmica sem fim essa, né? E o Jornal do Meio Dia continua falando sobre o recuo da Prefeitura de Goiânia na cobrança de lixo produzido em prédios residenciais. Vivian Maia. Segundo a estimativa da própria Prefeitura de Goiânia, a cobrança do serviço de coleta de lixo poderia atingir 8.000 prédios residenciais. Pelo menos, por enquanto, ela deixa de existir. E sobre esse assunto, eu converso agora com o presidente da Agência de Regulação de Goiânia, Paulo César Pereira. Boa tarde. Por que a Prefeitura voltou atrás nessa decisão? Na verdade, ela não voltou atrás, ela reconheceu a necessidade de retificar o decreto por perceber que a população diretamente envolvida, os grandes geradores, não estavam devidamente esclarecidos em relação ao assunto. E o prefeito, como tem por hábito dialogar com a população, ele é muito próximo da população e entendeu que não haveria nenhum problema em retificar o decreto para permitir com que esse debate fosse aprofundado. Houve discussão antes da medida se transformar em um decreto com os envolvidos, condomínios, entidades representativas? Sim, houve, e muito mais do que dizer que a Prefeitura promoveu esse debate foi coordenado pelo Ministério Público. Tiveram presentes representantes da Câmara de Vereadores, representantes dos estabelecimentos comerciais e industriais, e inclusive, principalmente, os representantes de condomínio através do Secov. Foi uma ampla discussão e, na verdade, eu gostaria de destacar que o decreto em si, a medida que foi convencida, essas pessoas foram convencidas, essas entidades foram convencidas, vai na perspectiva de redução do lixo em Goiânia, de otimização dos recursos públicos, muito mais do que uma mera arrecadação, como está sendo debatido. Mas qual é para a Prefeitura a diferença entre coletar o lixo de uma família de 4 pessoas, por exemplo, que está em um apartamento e uma família que vive numa casa? Na verdade, há uma concentração do volume de lixo nesses condomínios verticais e, se formos parar para pensar, não há limites para a população em relação ao volume de lixo. E aí nós precisamos pensar isso muito mais do que um assunto de interesse da administração municipal, mas como um assunto de interesse público. Qual é o limite que hoje um cidadão poderia gerar o lixo?
A diferença está na concentração e, na verdade, a Prefeitura continua prestando regularmente o serviço de coleta. O que ela estabeleceu foi, para esses grandes geradores, um limite. 1.000 litros diários de lixo serão recolhidos regularmente pela Prefeitura. O excedente a isso, e a perspectiva da Prefeitura é que não haja excedente, porque a intenção é da redução da geração de lixo, é que seria cobrado o preço público. Presidente, muito obrigada pela entrevista. Eu agradeço a vocês e aos telespectadores. É com vocês no estúdio. Ok, Vivian, muito obrigada. Nós estamos agora aqui com Ivan Hermano Filho, ele é vice-presidente do Secov, Sindicato dos Condomínios e Imobiliárias. Boa tarde, Ivan. Boa tarde. Agora, nós temos números aqui assustadores. Eu quero conversar agora com pessoas que estão em cerca de 19 mil moradias aqui em Goiânia, que são os condomínios horizontais. Hoje são quase 200 condomínios horizontais na capital, né, Ivan? Exato, dos diversos tamanhos, né? Desde condomínios aí de 10 unidades, por exemplo, até os grandes, que têm mais de 1.000 unidades habitacionais. 19 mil moradias, então, e já pagando essa taxa, sem contar o IPTU. Nós temos aqui um comparativo, tem condomínio, Jardins Floresta, por exemplo, paga R$ 79,00 a tonelada de lixo, que é produzida pelo próprio condômino, que paga já o IPTU. Por mês, R$ 8.000. Agora, no Aldeia do Vale, pagam R$ 142,00 a tonelada de lixo produzido, cerca de R$ 15.000 por mês. Ivan, e esse valor é apenas para coletar o lixo na porta do condomínio, porque dentro essa coleta já é feita. Exato, esse valor não está contando o custo que todos os condomínios já fazem de coletar na casa de cada condômino, que é o gerador do lixo. É aí que nós achamos totalmente ilógica essa cobrança, porque a cobrança é dos grandes geradores. Mas o que é o condomínio? Na verdade, é o representante de cada morador que ele está. Ou seja, é colocado o lixo na porta, esse lixo é coletado e anteriormente essa lei era colocado fora do condomínio, a Comurg passava ali e pegava o lixo de todos aqueles moradores em conjunto num só local. O que a prefeitura fez? Taxou os condomínios horizontais, estava tentando fazer o mesmo com os verticais, como grandes geradores, quando na verdade não é, porque tem que ser dividido por cada unidade habitacional. Veja bem, a prefeitura já cobra de cada morador os impostos municipais e está querendo, além de receber individualmente, receber na coletividade para o destino do lixo. Então, esses valores que você falou, que você mencionou, são valores simplesmente para que a Comurg aceite no seu aterro sanitário aquele lixo gerado. É um valor literalmente jogado no lixo. Se essa pessoa morasse numa casa, numa rua qualquer, não pagaria? Não pagaria e seria mais oneroso ainda para a prefeitura, porque a prefeitura passa em cada casa, recolhendo de cada porta de casa o seu lixo. Gasta mais gente, mais combustível para poder fazer esse serviço. Agora, Ivan, houve uma discussão, houve um debate sobre o assunto. Por que não foi possível chegar num acordo sobre essa questão? É algo que nos assusta. Nós tivemos várias vezes, o Secov já esteve, os grandes condomínios já estiveram na Comurg, houve até uma redução dessa taxa, que ela era até maior, mas não houve a isenção. O que nós defendemos é que não exista essa taxa. É uma taxa draconiana, é uma taxa ilógica, é uma taxa que nós entendemos até que ela é cobrada mais de uma vez, porque a bitributação. Claro, o condômino já paga o seu imposto. E mais, ele paga, como nós falamos, toda a coleta interna para destinar e colocar na porta do condomínio em local apropriado para que a Comurg lá pegue. Agora, isso não acontece mais. Para você ter uma ideia, tem grandes condomínios que além de pagar, a Comurg não vai lá mais recolher. Ou seja, tem que levar o lixo até o depósito, pagar uma empresa terceirizada para levar esse lixo até o depósito, pagar para a Comurg para receber esse lixo. Agora, sem contar que esses condôminos já estão pagando ali a coleta dentro do condomínio, é o caminhão, é o funcionário. Exatamente. Na taxa de condomínio que ele paga, já paga toda essa coleta interna, que você falou, que são as pessoas, o caminhão, o funcionário, etc. E agora ainda existe a cobrança da empresa que pega na porta do condomínio para levar até a porta da Comurg e a cobrança da prefeitura para receber esse lixo. É um absurdo. Bom, a prefeitura disse que vai reeditar ou retificar esse decreto. O que está sendo discutido, negociado para que a gente acabe com esse impasse? A prefeitura já deixou claro que vai retirar os condomínios verticais. Agora, é ilógico deixar dentro os condomínios horizontais. São moradores como outros quaisquer. Dois pesos e duas medidas. Exato, né? Não tem lógica uma situação dessa. Então, o que nós pedimos para o prefeito, pedimos para a prefeitura, é que faça o mesmo com os condomínios horizontais. Não tem por que deixar de fora os condomínios horizontais, uma vez que os verticais já foram deixados. Desde quando essa taxa é paga pelos condomínios horizontais? Variando aí de R$ 8.000 a R$ 15.000? Desde 2014.
Então, quer dizer, nós já temos aí 3 anos que nós estamos lutando para que isso venha a ser retirado. Mas os condomínios têm que reagir, entrar na justiça, o Secov vai fazer isso também? Sim, Por falar em justiça, a justiça permite a cobrança. O senhor viu o advogado falando que o STF pacificou a questão, né? Aí que está o detalhe interessante. Qual que é? O STF pacificou a questão do grande gerador, entende? Existe o que não uma lei... é o caso. Nós entendemos que não por uma razão simples. Cada condômino, ou seja, cada casa é um pequeno gerador. O condomínio não pode ser tratado como um grande gerador. Como uma indústria, por exemplo. Exato. Quem gera é a unidade habitacional. O que o condomínio faz é só melhorar o trabalho da prefeitura, juntar para que ali seja coletado. Então, na nossa concepção, isso é irregular, isso é ilegal. E o que o Secov está fazendo neste momento é tentando uma agenda junto com o prefeito para poder mostrar e sensibilizá-lo nesse sentido de que o condomínio horizontal é igual ao condomínio vertical, que é igual a uma casa, por exemplo. E mais, o condomínio horizontal ainda gasta mais para poder recolher e deixar na porta para que a Comurg pegue. Lembrando que quem gera o lixo é o condômino que já paga o IPTU. Que não é grande gerador. E queremos acompanhar essa reunião com o prefeito. Será excelente, precisamos do apoio da imprensa, precisamos do apoio da coletividade e, lógico, em não dando certo, o único caminho será o judiciário. Estamos defendendo essas 19 mil moradias que estão pagando, na verdade, uma bitributação à Prefeitura de Goiânia. Ivan Hermano Filho, vice-presidente do Secov, uma boa tarde, obrigada pela participação. Boa tarde, muito obrigado pelo espaço, é muito importante para os condôminos essa oportunidade.